poucos aqui me conhecem, né? Meu nome é Maurício, eu sou originalmente professor e tenho aí uma trajetória de alguns anos trabalhando em escola correlacionado à educação, né? Mais ou menos um pouco mais de 20 anos como professor, coordenador, diretor, fui dono de escola também. Recentemente propus aqui a organizar esse evento para discutir o tema que talvez seja o tema mais procurado hoje na escola brasileira, né? E quando eu falo o tema mais procurado na escola brasileira, eu estou falando a partir de alguns dados, né? O primeiro dado é o dado da Bet Educar esse ano, né? Quem teve a oportunidade de estar na Bet Educar esse ano percebeu que o que mais chamava atenção, além dos sistemas de ensino que tradicionalmente têm grandes estandes, mas chamava atenção o número de soluções relacionadas ao bilinguismo, ao inglês, em termos de oferta para as escolas. Então, algo que já vinha acontecendo, algo que já vinha amadurecendo ao longo dos últimos anos, esse ano se concretizou de maneira muito firme na oferta do que apareceu na Bet Educar esse ano. E o segundo dado, também relacionado a isso, é uma pesquisa recente que foi feita junto a um conjunto de milhares de famílias brasileiras sobre as prioridades que as famílias têm, né? É uma instituição parceira nossa, inclusive, que fez uma grande pesquisa com famílias brasileiras, pedindo que as famílias listassem em ordem de prioridade aquilo que elas consideravam mais importante na escolha da escola dos filhos. E não por acaso, o que apareceu em primeiro lugar para as famílias em termos de prioridade foi o inglês que a escola oferece. Então, as coisas começam a conversar, um movimento que aconteceu no México com bastante intensidade, na Europa com bastante intensidade, que aqui no Brasil vinha acontecendo mais lentamente e que agora ganhou a intensidade e a relevância, que é a questão do o quanto que a escola ela está formando seus alunos na perspectiva do bilinguismo, o quanto que a escola está formando seus alunos na perspectiva de estar entregando para ele o inglês enquanto, vou usar um termo aqui que eu não sei se a Vanessa vai gostar muito, mas enquanto uma ferramenta para que ele possa utilizar na vida dele, né? Afinal de contas, provavelmente ele vai usar mais o inglês na vida dele do que a química. Eu não estou criticando aqui a química, eu estou criticando aqui o inglês enquanto uma ferramenta mesmo para ser utilizada. E aí a gente tem todo esse panorama do ensino de inglês na escola, que remota, onde a gente pode voltar aqui e perceber o quanto que o inglês na escola brasileira ele não produziu os resultados esperados. Provavelmente todo mundo que está aqui, eu chutaria que ninguém aqui aprendeu a falar inglês na escola, apesar de todo mundo ter tido aula de inglês. Então, a escola não conseguiu. E eu sempre faço essa brincadeira, assim, eu quando converso com famílias, assim, participo muito de reuniões de pais, enfim, escolas, eu pergunto, quem aqui aprendeu a falar inglês na escola? E aí ninguém levanta o dedo, porque ninguém aprendeu a falar inglês na escola. A gente aprende na escola a conjugar o verbo to be, a transformar a pergunta afirmativa na negativa e na interrogativa. Enfim, agora falar, compreender, falar, né, ter o inglês, se apropriar fazer a aquisição da língua, a gente não consegue, não na escola, no modelo tradicional da escola, isso não aconteceu. E é justamente essa demanda que está crescendo, né? Crescendo por um lado, em termos de cobrança das famílias, crescendo por outro lado, em termos de oferta no mercado. Então, o número de escolas bilíngues estão se expandindo, enfim, as famílias procurando, inclusive, redes de escolas, porque são bilíngues, né? O fato de você dizer sou bilíngue já atrai a família, porque você está dizendo que é bilíngue. Então, a gente quer trazer esse tema aqui para a discussão hoje, na perspectiva de entender, primeiro, o que é esse bilinguismo, segundo, quais são os grandes desafios para implementar isso e por que muitos sistemas hoje que
oferecem a solução do bilinguismo não estão apresentando os resultados esperados. E o que são esses resultados? Né? Como é que a gente mede a evolução do aluno? Como é que a gente chega a esses resultados? E, no final, a gente tem aí um relato interessante para compartilhar, que é como é que você implementa a solução do bilinguismo da escola de maneira eficaz, como é que você desenvolve sua equipe para que ela funcione, que isso é fundamental, como é que você mede os resultados e como é que você pega esses resultados e transforma esses resultados num elemento de valor para a escola, para que a escola possa se posicionar não porque botou no outdoor que é bilíngue, mas porque as famílias estão percebendo que suas crianças falam inglês, porque a escola está apresentando o resultado e a melhor propaganda que tem para a escola é o boca a boca, não é o outdoor. Né? Então, no final, a gente vai compartilhar aqui um exemplo. A Fátima e a Vanessa têm um exemplo para compartilhar de um case de sucesso de uma escola que investiu no modelo do bilinguismo de qualidade e está colhendo resultados bem interessantes. Então, Vanessa, vou passar, já falei para caramba, né? Quem tinha que chegar, chegou, né? O pessoal que conseguiu receber o e-mail com a correção do link. Quem não conseguiu, a gente depois manda a gravação e faz um próximo evento também até para aprofundar. Mas vou passar para você, Vanessa, para você contar um pouquinho o que significa, então, esse bilinguismo, que me parece que muita gente, principalmente quem está vendendo solução, não sabe. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e quem conhece a gente sabe como a gente gosta desse assunto, né? E como a gente gosta de uma educação bilíngue de qualidade, né? Bom, acho que a primeira coisa, talvez, seja a gente falar da diferença entre você ser educado em inglês e você estudar o inglês. Então, estudar o inglês pelo inglês, que é uma coisa que, na verdade, se faz historicamente pelo mundo, né? Quando se vai para uma aula de inglês, é o tradicional que se faz. O que eu chamo de tradicional? Aquela velha hierarquia de você começar pelo verbo to be, terminar no terceiro condicional. A hierarquia que algum linguista resolveu descrever, né? Isso é uma descrição da língua, e a gente não aprende quando a gente descreve a língua. A descrição da língua é só uma descrição da língua, nada mais, não é a língua em si. E hoje em dia, a gente já tem aí a própria neurociência para corroborar teorias que já vêm tendo, né, muito sucesso, teorias do Second Language Acquisition, da disciplina de Second Language Acquisition, que são corroboradas pela neurolinguística, que vê como é que o cérebro acquires, né, como é que ele adquire aí essa língua. Então, essa aquisição, ela, para ser de fato uma aquisição natural, uma internalização da língua, para que a pessoa se aproprie, para que ela use a língua de forma natural, apropriada e se comunique de fato, né, sem aquela quebra mental, né, que tradicionalmente, quando a gente aprende sobre a língua, acontece. Para que isso ocorra, é preciso que a gente crie, tente criar, pelo menos na sala de aula, uma reprodução de um contexto que é extremamente rico, que é aquele que todo mundo conhece, de você visitar outro lugar, morar um tempo fora, especialmente quando é criança, porque a criança não tem barreiras psicológicas, não é nem que o cérebro não consiga, mas a criança não tem essas barreiras. E aí, você ter na sala de aula o que a gente chama de communicatively embedded input. O que é isso? É aquele input que você recebe quando você está numa situação de que realmente você precisa se comunicar. Só que é preciso não confundir isso com scripts, tá? Muitas vezes a gente vê aí aulas em que você, é uma situação de comunicação. Aí você é colocado no script de restaurante, no script de check-in de aeroporto, nos scripts da vida real. Isso não é, na verdade, a comunicação real. É só um acting out, é só um teatro. Não é a situação real de comunicação.
A situação real de comunicação é quando você realmente precisa da língua. Então, o que os canadenses, em 1965, descobriram? Descobriram que, quando você, na escola, aprende conteúdos, matemática, ciências, história, geografia, em uma outra língua, que não é aquela que todo mundo usa, não é a língua mãe, não é a língua do país, quando isso acontece, você tem um contexto ideal para que a pessoa realmente necessite da língua, que ela necessite para entender aquela ciência, aquela geografia, aquela história. Então, não pode ser uma desculpa. Ela tem que estar realmente aprendendo aquilo ali e tentando transitar naquele conteúdo. Isso é o que se chama de content-based teaching, né? Que é o que acontecia no Canadá e depois foi se espalhando pelo mundo, pelos Estados Unidos, a Europa não poderia usar a mesma sigla que os americanos, então criou uma, que é o CLIL, que até ficou mais famosa aqui no Brasil, mas nada mais é do que você usar conteúdo para aprender em outra língua, no inglês, que é o nosso caso, para aprender as duas coisas, tanto o conteúdo quanto a língua. Mas o conteúdo não pode ser somente um pretexto. Então, a gente não pode falar sobre a floresta amazônica para simplesmente treinar o verbo to be. Vai cair na mesma coisa. Então, se for para usar, there is a tree there, how many trees are there? Se for para fazer somente isso, e o foco não for nesse conteúdo, não vale. E isso tem uma explicação da neurociência. Eu vou perguntar a Maurício se ele quer fazer outra pergunta ou se eu continuo aí explicando Não, vai lá. neurocientificamente. Vai lá, Vanessa. Pode continuar. Queria até aproveitar e pedir para as pessoas que estão ouvindo, se tiverem perguntas, coloquem aqui no chat as perguntas, que de vez em quando eu vou trazendo aqui para a gente criar esse diálogo. Tá. Então, Mas vai lá. o que acontece na cabeça da gente, no cérebro da gente, quando a gente é exposto a essa necessidade de comunicação real? A gente tem aí, está comprovado, que existem dois sistemas principais de memória envolvidos, tem outros, mas dois principais envolvidos na aprendizagem, na aquisição, na verdade, de uma língua. Esses dois sistemas, eles funcionam assim, grosso modo. Um vai decifrando como é que a língua funciona de maneira subconsciente. Nós não sabemos o que está acontecendo, só o nosso cérebro que sabe. Então, esse sistema que se chama memória implícita, ele vai decodificando isso aí, montando uma representação daquela língua. Então, os linguistas, que são chamados de generative, né? Essa linha generativista, digamos assim, que acredita que a gente vem equipado com um aparelho linguístico, já vem de nascimento os seres humanos, e esse aparelho decodifica ali, isso a gente está falando simbolicamente, né? Decodifica como é que a língua funciona, e a gente vai, quando criança, na primeira língua, aprendendo como é a estrutura dela. Aprendendo, de novo, subconscientemente. E existe um outro sistema chamado memória explícita. Esse sistema é aquele sistema que memoriza fatos, episódios, conscientemente. Quando você ensina uma língua, os dois se complementam, porém, esse implícito que decifra como é que a língua funciona, que é a gramática dela, que é a estrutura dela, que é a cola dela, da língua, esse aí só funciona subconscientemente. Então, e quando você é exposto a muito input, e esse tipo de input em que você precisa usar a língua. Bom, quando a gente... Aí esse sistema funciona enquanto você está tentando usar a língua lá. Ok. Você vai decodificando, você vai aprendendo como é que a língua funciona sem nem saber que está aprendendo. De repente, você consegue se comunicar. Essa é a comunicação natural, real, aquela que acontece nesse sistema de usar conteúdo da maneira mais natural possível. Quando você aprende a língua de maneira consciente, como é que ela funciona, verbo to be, passado, presente, futuro, como é que funciona a língua, para depois, eventualmente, tentar usá-la, você está impedindo
a memória implícita de funcionar. E o que é que acontece? Se um dia você conseguir que a sua memória explícita, que esse monte de coisa, você decora, como é que funciona? Did, do, will. Se você conseguir ser um bom aluno, sentar, ficar memorizando, fazendo exercício de gramática, quando você tenta falar, você engasga. Por que você engasga? Porque você está totalmente dependente da sua memória explícita. Bom, e aí você está impedindo que o seu cérebro realmente processe a língua de uma maneira mais natural. É uma coisa linda que acontece, né? E a gente nem sabe o que acontece. A gente, como professor, se a gente entender esses sistemas, a gente vai começar a parar de querer ensinar a língua via gramática. E aí a gente vai valorizar esse conteúdo. Só que isso é um crochê lindo, né? Um bordado muito bonito, que a gente consegue fazer, mas tem que fazer de uma maneira muito séria. Porque se a gente começar a fazer de conta que usa conteúdo só para dizer que é educação bilíngue, mas continua fazendo a velha coisa, ensina presente, ensina passado, ensina futuro, com uma capinha de conteúdo, não vai ter resultado. E se não tiver resultado, a escola vai fazer a mesma velha coisa. E aí, em vez de a gente chamar de inglês de colégio, a gente vai acabar chamando de bilíngue de colégio. Isso aí é o que a gente não pode deixar acontecer. A gente precisa fazer a coisa que tem que ser feita para que o resultado apareça, para que o aluno, de fato, desenvolva a língua, para que o colégio possa, de fato, dizer que oferece educação bilíngue. Maravilha, Deu Vanessa. para resumir? É isso, é o tal da a aula, não é aula de inglês, é aula em inglês, né? É isso. É exatamente isso. Legal, legal. Vou chamar aqui a Fátima, então, para aprofundar nesse ponto. Fátima, contando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da sua experiência em cima da produção de material, né, que foi construído desde o início, pensando, né, aliás, construído por professores que construíram esse processo a partir da perspectiva do usuário, né? Então, assim, como é que a gente cria essa metodologia? Como é que a gente desenvolve toda a estratégia para colocá-la de pé? E aí, no seu caso, eu queria que você contasse um pouquinho, compartilhasse um pouquinho essa questão de como é que você produz o material, né? Como é que você usa esse material na sala de aula sob essa perspectiva de gerar aulas que aconteçam em inglês. Exato. Então, tudo que Vanessa falou, isso aí, Maurício, eu tenho um pezinho e um puxadinho para tudo que ela falou, porque, na realidade, essa qualidade de input, que é justamente isso, Maurício, que você está colocando, como é que a gente monta esse material, como é que a gente cria isso, para que o aluno, naturalmente, utilize aquela qualidade de input para se expressar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num livro, né, numa literatura, um livrinho de historinha para criança, né, pode ser criança pequena, criança de 8 anos, 10 anos, o que a gente quer com aquilo? A gente quer que a criança entenda daquela história e que aquilo sirva como um excelente pano de fundo, um excelente motivo, digamos assim, para que ela comece a interagir e falar sobre aquele assunto. Então, quando a gente escolhe um tema, tem que ser um tema de interesse, né, dos alunos, dos estudantes. Tem que ser um tema que eles possam interagir, que façam sentido e que não sirvam, como Vanessa falou, somente de pretexto, né, mas de um contexto geral, um contexto completo. Porque, na realidade, o que a gente tem é uma situação que eu costumo dizer bastante, a gente vive no Brasil, e a gente tem que fazer o contexto aqui mesmo. E para nós, professores e diretores, né, gestores, temos que montar essa situação de uma forma que o aluno sinta mergulhado, faça uma verdadeira imersão na língua. Por isso que a gente não vai falar de ensinar em inglês, a gente vai conversar com eles por meio daquele material que a gente está utilizando, né, qualquer plano de aula com um conteúdo de maior interesse deles. Então, pode ser desenvolver um projeto, por exemplo,
Então, tem projetos, a gente pode usar uma história, por exemplo, um tema de história mundial, um tema Grécia Antiga, para crianças de 4 anos. Pode usar para as crianças de 12 também, né? De 10. A gente usa um sistema solar para um de 5, sistema solar para os mais avançados. E eles vão interagir, eles vão gostar daquele assunto e vão utilizar as suas memórias, né? Não a explícita, né? Aí isso aí que Vanessa acabou de explicar, né? Eles não vão decorar partes, mas eles vão internalizar de forma que eu chamo assim, que eles promovam uma engenhosidade em suas cabeças, porque eles estão ali pensando na função real da língua. Eles querem dar a resposta sobre o assunto. Eles não estão olhando o inglês, né? Quando você está conversando uma historinha da literatura, criança nenhuma, principalmente as pequenas, né? Principalmente as pequenas. Eu tive muita vivência em tudo que escrevi, de pequenos até crianças mais ou menos de 10, 11 anos de idade. Então, a gente vê a evolução, né? Eles interagem, eles gostam daquilo que atrai e que tem a função real para eles colocarem para fora, né, o que sabem. E aí você instiga da melhor maneira. Criança também tem outro fato muito interessante, que é o aprender fazendo. Então, quando a gente coloca a criança para fazer, é uma grande maneira de você interagir. E quando uma aula é bem escrita, que leva o professor a cumprir, né, um procedimento que faça com que a criança realmente né, que ela haja ali em cima daquele plano, isso é que é um plano que leva a um bilinguismo verdadeiro. Né? Dali saem as produções, dali saem os incidentals, que a gente chama, que quem é professor aqui dá. Nossa Senhora, a gente solta fogos quando a gente vê, né, casos do assunto, do aluno soltar o assunto incidentalmente, como a gente vê nossos filhos pequenos, né, pedindo, elaborando suas línguas, sua linguagem logo cedinho, né, e você diz, de onde esse menino tirou isso? Né? Então, tem um caso muito interessante, quando a gente estava pilotando as primeiras aulas e a gente colocou um assunto de Olimpíadas, que era uma época de Olimpíada, uma época maravilhosa, então, que ali era a maior oportunidade dos alunos fazerem alguma coisa, eles iam jogar, né? Então, o professor sempre usava, durante as aulas, que eles interferiam, queriam falar ao mesmo tempo, e o professor sempre dizia, não, 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 it's not your turn now, né? Não é sua vez agora, it's not your turn, not your turn. No dia que a gente aplicou a aula, né, que eles tinham que fazer a fila para jogar a bola e tudo mais, um deles disse, hey, it's not your turn. Então, são coisas que a gente fica ouvindo, né? E centenas dessas chunks of language, né? Desses pedacinhos de língua que a gente ouve. Então, na realidade, fazer o material, fazer a aula, você tem que fazer total sentido para o aluno, total sentido. Ele tem que gostar e entender daquilo, porque uma das bases boas de uma boa educação é você usar em outra língua. Vanessa falou isso também. E aí eu posso ilustrar, né? Usar outra língua, você pode usar no assunto de interesse da pessoa. Você entende de matemática, você é um professor de matemática, então, se chega um estrangeiro falando uma língua qualquer, e naturalmente, como você entende daquele assunto, você naturalmente vai destrinchar alguma coisa. É muito difícil quando a gente, né, não entende, a gente não conseguir destrinchar. Mas, então, os segredos, né, de uma boa educação se faz nessa qualidade, em aulas que promovam essa contextualização bacana, né, que o aluno interaja com esse assunto, e o professor tem que ter uma habilidade, além de sua fluência na língua, fenomenal. Né? Uma educação bilíngue que se faz com qualidade, quando você vê o resultado do aluno e você vê de onde veio, porque o professor é uma grande fonte, né? É ele que está se comunicando, é ele como a gente faz na nossa própria língua. Né? Então, quando você vê o professor com muita língua,
né? Eu costumo dizer, olha, criança pequena, principalmente criança pequena, professor gigante, professor muito fluente, né? Senão você vai quebrar a língua e aos pedaços, que é a maior miséria que você pode fazer, né? Quando você está passando ensinando, eu não vou dizer ensinando, mas você está conduzindo o aluno a uma aquisição, você quebrar e ensinar a língua. Então, a criança é bem pequenininha, então eu vou fazer palavrinhas desse tamanho, musiquinha bem. Minha gente, se vocês virem o que é que essas crianças, né? Alguns de vocês sabem o que é que essas crianças de 4, 5 anos estão escutando, os insumos que eles trazem, essa internet poderosa, eles cantam músicas ultra sofisticadas. O professor não pode dar lullabies, não, porque caiu de moda. Se você for dar besteirinha, não dá certo. Então, você tem que trazer sofisticação para o seu aluno e que ele se interesse. Senão, vai tudo por água abaixo, porque não vale a pena a gente tá ensinando, né, a língua em si, que é disso que a gente está falando, né? Então, são várias etapas, né, na elaboração de um material, né? Eu escrevi muito da literatura infantil também. O poder, por exemplo, das narrativas é gigantesco. Quando as crianças interagem ali, né, dentro com uma história daquelas, e que elas se identificam com o personagem, que o personagem vive, o personagem sai de fato de dentro do livro e interage com elas, o personagem vive, né? E ele vive, vivencia junto com o personagem. Isso é importantíssimo. É o que a gente tem na literatura mundial, na literatura global e tem na literatura brasileira, né? Então, figuras do nosso folclore, como o Saci Pererê, que a gente sabe bem, né? Como outras figuras, o Monteiro Lobato fez várias delas, né? Também inclusive ele e outros escritores maravilhosos. Então, isso ficou para a nossa vida, né? Isso a gente leva para o fim da vida. Então, essa construção, né? E a educação, a gente tem que esquecer que a gente está numa língua 2. A língua 2 vai ser o nosso objetivo, porque no final, por isso que a gente vê resultados, não é trabalhando dessa forma contextualizada, a gente vê resultado justamente porque a gente insere, né, toda essa interação e faz o aluno, de fato, vivenciar junto ao professor, com insumos que façam sentido, né, e aí a gente vê o aluno produzir. Se a gente continuar com a ideia de estudar estrutura, estudar qualquer língua, a gente não precisa nem falar inglês, qualquer língua 2, qualquer uma, né, alemão, japonês, o que seja, se você for pensar em estruturar a própria criança, a gente vê bem em sala de aula, né, que eles rejeitam, né, eles se cansam, eles, né, ficam abusados daquela forma cansativa, né, de você estar ali na estrutura forçando uma aprendizagem que não é nem um pouco natural. E a gente tem que fazer da língua 2 a língua natural. Então, pode ser a 2, pode ser a 3, a 4, mas fazer dela a naturalidade para comunicar o que realmente deve, né? Então, que se faça sentido, né, a língua. Então, para isso, os materiais têm que estar muito bem alinhados com esse propósito, senão, mais uma vez, eu vou reforçar, a gente vai continuar estudando inglês, que a gente está falando hoje em inglês aqui, estudando inglês. A gente não vai estudar em inglês qualquer que seja o assunto. Então, quando a gente vê alunos, estudantes, né, 12 anos, 13, 14, soltando, vou usar uma linguagem popular, soltando o verbo, né, assim, livremente se expressando, esse é verdadeiramente o nosso troféu, é quando a gente diz, de fato, né, conseguimos realizar e introduzir dentro de uma sala de aula, que não é fácil, Maurício colocou bem no começo, os desafios da gente implantar uma educação bilíngue são grandes desafios, todos nós, né, diretores, gestores, coordenadores, temos que estar envolvidos no processo.
o processo é um processo sofisticado, é bacana. Agora, minha gente, uma curtição. E, acima de tudo, e sobretudo, quando a gente colhe o resultado, é de uma satisfação tremenda, porque você vê crianças com 6 anos de idade, fluentes já, que já se comunicam bem, né? E depois, aos 12, completamente fluentes, eles acham banal ver um filme sem legenda, conversar com um estrangeiro, né? Isso é o que a gente tem que levar os nossos alunos. É esse o nosso esforço, né? O professor bem apoiado em toda essa condução dele, né? Em que materiais ele está usando, como é esse plano dele de aula, o que ele está levando para essa experiência de sala de aula, como é que a gente está simulando. Infelizmente estamos, mas é a realidade do Brasil, estamos no Brasil, a gente quando sai, se estivéssemos todos na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, qualquer país falante da língua inglesa, saindo com os alunos fora de sala, que maravilha, imersão maravilha, né? Mas aqui a gente está na língua portuguesa o tempo todo, então tudo que a gente tem que fazer e da melhor qualidade possível tem que ser, de fato, dentro de sala de aula, com toda a interação, qualidade de professor. Tem muito o que se falar, viu, Maurício? Tem um professor que tem que ser muito bem orientado, vou deixar a Vanessa discorrer aí sobre como é que a gente forma, como é que a gente, né, vê o sucesso, de fato, de um professor que sabe fazer uma bela condução. Mas a gente está conseguindo, nesse Brasilzão, fazer muita coisa boa. Legal. Obrigado, Fátima. Você sabe De que nada, estou aqui às horas. Você sabe, Vanessa, que eu sempre, quando falo dessa coisa do inglês na escola, né, o inglês tradicional na escola, eu sempre comparo com o português, né? Que a gente aprende a falar português porque a gente está imerso no meio em que as pessoas falam português, né? Então a gente começa a construir as relações lá simbólicas, né, assim, o símbolo e identificar e enfim, construir as relações mesmo, vai ganhando familiaridade, chega um momento em que naturalmente, né, a gente é bastante estimulado, mas naturalmente a gente começa a produzir, né? Então a gente primeiro ouve, né, constrói todo esse entendimento, começa a produzir e aí mais à frente a gente começa a escrever. E se você for olhar para o inglês da escola, o inglês da escola ele não é assim, né? Você começa primeiro aprendendo a escrever inglês, né? Imagina se a gente bebezinho aprendesse a Nossa, escrever português, pois é, depois fosse aprender pois a é. falar português, né? Enfim, mas eu estou trazendo isso também para fazer a próxima pergunta para você, que é, eu vejo assim, para que isso seja possível, é preciso que haja imersão e é preciso que haja frequência, né? Uhum. Imersão exige que você tenha aulas em inglês e para isso professores que falem 100% da aula em inglês, né? Mesmo que os alunos não entendam, aos pouquinhos eles vão construindo esse entendimento, e para que você tenha frequência de contato, não adianta você ter uma vez por dia, é preciso que você repense não só a grade, mas toda a estrutura por trás da grade, né? Então, vou deixar esses 2 pontos para você desenvolver, que é a questão do desafio de você encontrar o professor, desenvolver o professor e ter o professor que garanta uma aula 100% em inglês, né? O professor bilíngue, né? Espalhado pelo Brasil inteiro, como também o desafio de você ampliar o tempo de exposição, de contato com a língua, diante dessa disputa que é a grade horária da escola hoje. São 2 grandes desafios, né? E 2 coisas importantíssimas. Agora, eu vou começar pelo professor. O que a gente tem na universidade hoje? A universidade, a faculdade que forma o professor de inglês, aquele que faz letras, né? Dificilmente ela está preparada para preparar esse professor para esse cenário que a gente usa, né? Esse cenário que a gente propõe. Então, o professor tem uma formação tradicional. Ele, eventualmente, aprende o que é content-based, mas, de novo, ele sabe sobre. Quer dizer, ele ouve sobre, né? E ele não tem a possibilidade de desenvolver isso com essa formação aí. Então, se a gente quiser, de fato, implantar
educação bilíngue, a gente vai ter que amparar esse professor, acompanhar esse professor, a gente vai ter que fazer uma formação, inclusive continuada, para que ele seja devidamente assistido, para que ele seja devidamente orientado e acompanhado, para implantar um sistema completamente diferente, inclusive da maneira como ele aprendeu, provavelmente. Então, a gente que aprendeu numa escola de línguas, né, nós temos essa experiência também na vida, né, aprendemos da maneira tradicional. Dificilmente a gente teve uma outra exposição à língua. Então, a gente tem aí a história da gente e a gente tem a formação da gente, que não são favoráveis a isso aí. Então, é um desafio bastante grande, talvez o maior desafio, é o que a gente tem que encarar com mais seriedade, é justamente esse apoio ao professor. O professor precisa ser, assim, envolto em apoio o tempo inteiro, sendo acompanhado, sendo orientado, e é um diálogo eterno. Então, vai lá na sala, faz daquele jeito proposto. Ai, acho que eu ainda não consigo fazer. Vamos lá. É, de novo, como se a gente estivesse fazendo uma nova formação para esse professor. Agora, o que a gente vê na prática? O que a gente vê na vida da gente, nessa vida técnica da gente, né? A gente vê um professor que, ao descobrir esse caminho, ao vivenciar os resultados dos alunos ali, ele fica fascinado com esse novo mundo. E ele nunca mais quer voltar para a velha maneira de ensinar. Ele descobre isso que é um verdadeiro tesouro. Você pode perguntar aos professores que estão em programas bem-sucedidos, eles nunca vão querer voltar à velha aprendizagem tradicional. Eles vão querer transitar nesse novo mundo, nesse novo caminho e nessa coisa de aquisição de língua e não a aprendizagem tradicional. Bom, esse é um desafio grande, mas é um desafio bom de se encarar e, principalmente, a gente fala que é complexo, muito complexo, mas é possível. E é quando a gente supera esse desafio, que a gente diz, poxa, a gente pode ter uma nação bilíngue, sim, mas é preciso encarar com muita seriedade, porque não é uma coisa simples. É uma coisa complexa, mas, de novo, totalmente possível. A gente tem aí resultados em todo o Brasil para verificar que a gente está falando uma coisa totalmente execuível, né? Execuível, agora complexa. Entra muito na coisa do investimento na formação do professor, né? Que eu acho que ainda né, Vanessa, uma palavra muito distante da realidade da escola, e justamente por ser distante, ela é algo que é estranho, né? Então, quando você fala na escola assim, investir na formação do professor, não sabe muito bem o que significa, vai pagar um curso, e nem sempre é isso, né? É Não. a estruturação de um processo contínuo ali, consistente, com os parceiros certos, permite que você pegue hoje um professor que tem a formação em inglês e desenvolva esse professor para poder atender os objetivos de você ter um especialista ali, enfim, escolher, inclusive, os parceiros, os lugares certos para estar desenvolvendo esse professor, que é mais barato do que ficar procurando toda hora o professor que vai cumprir esse papel, né? E ainda tem um Vou detalhe. deixar... Tem uma pergunta aqui Desculpa. do Marcos. Aliás, a Érica comentou aqui os brigadeiros representando os planetas. Aula top. Marcos nos isso fala aí. aqui. É o learn by doing, né, Érica? Qual o nível de inglês que o professor precisa estar para iniciar na escola bilíngue? Pergunta do Marcos para você, Vanessa. E aí vou deixar depois para você desenvolver também a questão do tempo de exposição à língua e a questão da grade horária também. Tá. Bom, o professor ele precisa se comunicar o tempo inteiro em inglês na sala de aula, né? Sobre diversos assuntos. Então, a gente entende que ele precisa ter pelo menos um nível, se falar em Common European Framework, nível B2. Ok, mas
E se eu não tiver o nível B2? É possível desenvolver. Então, e tem mais uma coisa assim que deixa os professores assim talvez menos ansiosos. Quanto mais ele estiver na sala de aula, se utilizando de um conteúdo, né, de geografia, de história, de ciências, o que seja, e ele sendo o principal falante sobre isso, interagindo com seus alunos, ele vai cada vez mais se desenvolver. Claro, ele vai estar ele próprio praticando o idioma. Mas, paralelamente, a gente sugere, né, que ele continue estudando a língua, continue fazendo esse investimento na língua, porque essa é a sua ferramenta de trabalho. Então, a ferramenta de trabalho não é saber sobre a língua, é falá-la, né? Falar essa língua, usar essa língua de fato, com diversos assuntos. Então, nível B2 é o nível mínimo para a gente usar numa escola bilíngue, numa educação bilíngue de qualidade, não é? Mas sabendo que se você começar estando no B1 e você continuar esses seus estudos, a própria sala de aula será um grande substrato ali para você se desenvolver. Mas a gente está falando de uma ferramenta que é uma ferramenta fundamental para esse professor que vai usar essa ferramenta para desenvolver competências, conteúdos nos seus alunos, né? Então, tem que ter uma fluência aí e se comunicar nela. Sobre a questão da quantidade de horas da grade escolar, vejam que a exposição à língua é o principal. Então, a quantidade e a qualidade de input que você vai expor o seu aluno, isso aí é fundamental. Quanto mais, melhor. Ah, mas eu não consigo fazer tanto. Então, a gente vai usar aquele máximo possível na grade, né? A gente fala hoje em 4, 5, 6, 7 aulas por semana. Ok, só posso 4. Tá, então a gente vai ter que, paralelamente, expor o aluno a mais língua de outras maneiras. Idealmente, essa exposição é a mais natural possível. Ou seja, enquanto o aluno estiver fora da sala e ele puder se expor a jogos, à internet, a vídeos, todas essas coisas, mais a língua como ela é usada, melhor. Isso aí vai construindo essa representação mental na língua. Isso, se a escola puder dar o máximo dentro da grade, melhor, porque vai garantir que o aluno ali na escola já vai ter quantidade suficiente de input para desenvolver essa representação mental da língua, né? E ela só se desenvolve com exposição a ela, a língua como ela é usada e falada. Não tem outro meio, é esse. Tem como bolar, né, atividades, né? Existem soluções hoje que você consegue criar um modelo híbrido, né? Sim. Que você consiga ter ali a frequência de contato necessário com a língua, né? Então, na verdade, é uma questão de estruturar o modelo do plano. Tudo é uma questão de estruturar o modelo do plano de aula, né? Então, como é que você desenha ali, faz o seu desenho curricular e desmembra isso em planos de aula e costura esses planos de aula para que você tenha coisas acontecendo antes, durante e depois que permita esse contato. Porque, no final das contas, com o inglês talvez seja mais interessante, inclusive, de pensar em atividades para montar o híbrido do que com química, por exemplo. Sim, é verdade. E assim, hoje em dia, olha só, Maurício, hoje em dia a gente pode lançar mão aí da tecnologia, sem dúvida, né, para fazer essa exposição maior. A única coisa é que a exposição tem que ser de qualidade. E essa exposição de qualidade passa por esse plano dentro desse conceito do que é utilizar a língua para, de fato, alguma comunicação acontecer, né? Seja passiva, seja ativa, mas a qualidade do input é importante. Legal. Vou aproveitar esse mesmo contexto para puxar a Fátima aqui de novo, para a Fátima falar um pouquinho sobre
justamente sobre essa operação, vou chamar de operação sala de aula, né? Então, Uhum. assim, a gente começou aqui falando sobre essa questão do que é o bilinguismo, né? Depois avançou um pouquinho sobre a construção de materiais para desenvolver isso, que você é super especialista nesse assunto, Fátima, já escreveu vários livros aí sobre isso. E aí agora passamos para falar um pouco sobre o professor, né? O desafio assim de você estar montando uma equipe aí com o professor que seja fluente na língua, enfim, e depois aumentar o tempo de exposição do aluno com essa ampliando a grade horária das aulas de inglês. E eu vou trazer um pouquinho a conexão do que você falou antes com isso agora, a operação da sala de aula, né? Então, assim, o desenho curricular, né? O desenho instrucional da própria aula, o processo de seleção e o desafio do processo de seleção do professor para poder encarar esse desafio, né? Acho que já Uhum. tem 3 pontos que dá bastante pano para manga aí. E vou Tem. estimular também quem está aqui com a gente hoje a lançarem perguntas, agradecer aí, Marcos. Marcos agradeceu a resposta, mas que tragam também questões, perguntas, para que a gente, se tiverem interesse, que a gente aprofunde algum tema. Exato. Então, o professor, o primeiro grande passo é esse aí, de como ele vai ser introduzido na sala de aula, né? Primeiro ele tem que ter uma formação, aí vem input para o professor. Então, essa formação do professor, de como ele vai desenvolver, de como ele vai performar toda essa condução aí da educação bilíngue, tem que ser muito cuidadosa, né? Então, a começar com o estudo de fundamentos de como ele proceder com toda a orientação do currículo, né? Então, seja o currículo digital, tem ali na parte do papel e o currículo como um todo mesmo, né? A evolução de tudo desde o começo, né? Dele bem criança até o final do processo desse, a gente está falando aqui em escolas de ensino básico até o final do ensino básico. Então, ele tem que ter uma formação muito preciosa, viu, Maurício, e todos, uma formação que o conduz a ter essa consciência, né? Ele primeiro tem que formar essa filosofia, entender esses conceitos, né? Os conceitos, as bases todas, as teorias de aquisição, de language acquisition, tem que estar por dentro de tudo, das novas teorias também. A gente fica com as teorias de aquisição da língua, mas tem conceitos técnicos, né, que também permeiam aí esses fundamentos que são muito importantes. Então, quando o professor está dentro de uma sala de aula, ele está olhando as duas coisas, né? Porque ele está ali como ele está. O objetivo, no final das contas, é que o aluno produza a língua, né? Fale bem o inglês, se comunique bem no final. Ele tem que estar com o olho nos dois componentes. Ele tem que estar de olho no conteúdo e na estrutura. O que, mais uma vez, eu puxo para a educação brasileira. Deveríamos fazer o mesmo dentro da sala de aula, com os nossos alunos de geografia, de história, de ciências, de química, de tudo. A gente tem que estar com o olho tanto no conteúdo da gente, como em como o aluno se expressar. Então, o professor ele tem essa dupla função aí, que é uma função sofisticada, mas é belíssima, né? E isso requer um bocado de leitura, uma formação sofisticada, para que ele tenha segurança de fazer as duas coisas. Porque, na realidade, do mesmo jeito que a gente compõe um material que olha para as duas coisas, essas duas bases, que seja a linguagem, que o aluno, a linguagem, a language, né? Aí a estrutura mesmo linguística, e, ao mesmo tempo, o conteúdo, então a gente tem que ter um equilíbrio gigante, né, para atuar nesses dois pontos. Né? Então, dentro de sala de aula, o que é que a gente quer? Além de tudo isso, técnicas para que o professor interaja com os alunos, né? E essa formação dele tem que estar, para uma educação bilíngue redonda, essa formação do professor e essa conduta dele dentro de sala de aula tem que estar monitorada o tempo todo. Ela tem que ser assistida,
né? Tem que ter um especialista que entenda bem do que é uma educação bilíngue para fazer essa condução, né? Orientar o professor, né, que já falamos aqui, mas para olhar todos os pontos de sala de aula. Então, a gente, como professor, está o tempo todo, né, e como escritor, especialista, a gente está o tempo todo olhando o comportamento desse aluno, como é que ele reage a cada estímulo que a gente lança dentro de uma sala de aula. E isso deve ser registrado. É interessantíssimo, mas os registros levam a gente a depois a uma conversa com o professor, né, a manter um feedback constante com o professor. Então, como é que você deu aula? Esse feedback tem que ser visto e naturalmente incutido, né? Ele tem que ser, digamos, absorvido naturalmente pelo professor, para que ele encare o feedback como uma oportunidade de melhorar sua aula, de melhorar seu desenvolvimento e seu desenvolvimento próprio. Porque a gente tem uma experiência também gigante com essa coisa de feedback, e todos os especialistas que ficam, né, trabalhando conosco e observando a qualidade, né, de feedback, a gente estuda todos os dias esse tipo de coisa, é gigantesca a evolução do professor. Porque o professor, a riqueza disso aí é o professor evoluir junto com o estudante, né? O estudante vai, o professor vai junto. Então, ambos ficam sem limites, né? A ideia também na educação bilíngue é você não limitar ninguém. Então, quanto mais conhecimento, né, quanto mais insumo esse professor é orientado a dar, né, a estudar. Então, quando o professor tem em mãos, né, já os insumos todos ali para que ele use na sala de aula, ele se sente apoiado, né? Na realidade, tem que existir o conforto, esse conforto aí para o professor, que é uma coisa altamente incômoda quando a gente fala em educação, porque quando a gente fala em educação, tem quantos de nós desamparados, né? Quem vai me ajudar a montar meu plano? Quem vai me ajudar a montar o diretor da escola, o coordenador? Como é que eu monto esse currículo? Onde é que ele está? Como é que eu hoje, né? A discussão e sempre a gente é regido por uma BNCC. Então, como é que a gente se organiza com ela? Que meios eu tenho para isso? Né? E hoje a gente pode contar com uma tecnologia gigantesca para a gente buscar isso, né? E a gente fazer esses alinhamentos todos, né? De montagem de currículo, eu posso montar, e isso também é um tocante muito importante para as escolas, quando você vê o seu currículo realmente alinhado, né, com o que é proposto, né, por uma organização que nos rege, e que a gente segue alinhado e segue fazendo muito mais. Então, que é possível a gente explorar muito mais, muito além de uma BNCC fazendo uma educação bilíngue bela, né? Até porque ela em alguns aspectos deixa a desejar aí nesse quesito quando se trata de língua estrangeira, né? Então a gente pode ir muito além. Então o professor, ele é uma peça fundamental, tá? Então quando a gente fala em professor, a formação dele em primeiro lugar, muito séria, para ele entender esses fundamentos, o monitoramento dele, o acompanhamento, o registro de tudo, e depois também uma avaliação, né? O famoso, ele é assessed o tempo todo, é o assessment que faz a educação. A gente, na realidade, tem que estar sempre... se a gente tem que encarar isso com naturalidade, né? Eu tenho que saber como é que eu estou hoje, como é que eu fiz, como é que foi minha performance hoje, né? Não sei, alguém me diz. E isso é educação. Isso é desde o aluno, que tem também essa educação, né? Quando a gente pede autoavaliações, é riquíssimo, né? A autoavaliação do aluno, do professor, é uma troca belíssima, porque aí você ele diz, olha, eu me acho assim, e você diz, olha, eu te acho assim, então vamos fazer esse confronto aqui, e a gente chega a uma conclusão, e então a gente desenvolve. Quando você vê o próximo passo, você já vê uma evolução gigantesca, né? E quem ganha são os dois lados, né? O jogo tem que ser de ganha-ganha, ganha o aluno, ganha o professor, né? E
principalmente a escola, porque aí a escola vai colher os melhores frutos, né? Então, Maurício, interação em sala de aula é fundamental, tá? Para o sucesso dos nossos alunos. Legal. Obrigado, Fátima. Vanessa, vou trazer para você aqui a pergunta da Fabiane e já vou lançar o próximo tema aqui para a gente explorar. A Fabiane pergunta: a remuneração do professor tem algum diferencial? Então, vou deixar você responder essa e vou Tá. lançar o próximo ponto aqui para a gente explorar. Na verdade, Fabiane, isso aí vai depender da política de cada escola, né? Não existe uma regra para isso, mas cada escola define como é o plano, digamos, de cargos e salários. Eu suponho que a maioria, quando é um professor que está na grade, ele ganha normalmente igual aos outros, ou na mesma política, segue a mesma política dos outros professores. Ele vai dar aula em inglês de algum conteúdo aí que está sendo trabalhado. Então, acho que não tem diferença dentro da política, mas, de novo, cada escola tem a sua. Legal. Obrigado. E aí, caminhando já para o encerramento do papo, vou trazer a questão o ponto dos resultados, né? Resultados em todos os sentidos, tá? A palavra resultado aqui significa resultado do aluno, né? E aí volto a dizer, tradicionalmente a gente sabe medir o resultado do aluno com o inglês tradicional da escola, que é: eu ensinei o verbo to be, eu dou uma prova para ele conjugar o verbo to be, depois eu corrijo essa prova e falo assim, ele aprendeu ou não aprendeu a fazer isso. Quando a gente fala na educação bilíngue, né, e passa a falar aí também de medir não só o conhecimento específico das disciplinas que são trabalhadas em inglês, mas do próprio inglês, como é que a gente cria aí o processo para poder ir medindo esses resultados, tá? Acho que tem muito também esse ponto que a Fátima traz, da gente medir o próprio resultado também das aulas, do processo, do material, do professor. E, por último, tem ainda o próprio resultado da escola, né? Como é que a escola transforma esse resultado em valor para ela. Então, resultados dentro dessas três perspectivas. Bom, acho que a primeira questão aí é de como se avaliar um programa que pretende, em primeiro lugar, desenvolver a oralidade, né? Então, no nosso caso, a nossa proposta é sempre de que se comece pela oralidade, já que falar e entender é o que temos de natural, né, em termos de língua. Então, somos equipados, sabendo ler ou não, sabendo escrever ou não, para entender e falar aquela língua, né, a que tivemos acesso desde cedo. Então, o processo oral é um processo que deve ser, né, favorecido de começo, até porque a escrita ela é um código, né, que como se estrutura uma escrita, a representação de uma palavra é a mesma coisa em qualquer língua. Você representa de alguma forma e você aprende aquele código. Então, você aprender a escrever em português vai favorecer o raciocínio do que é uma escrita, né? Agora, o inglês tem sua peculiaridade, seu próprio código, sua estrutura e tudo mais. Mas, bom, se vamos falar em desenvolvimento de oralidade, precisamos ter alguma maneira de julgar, de acesso, né? De medir, de avaliar essa oralidade. Então, começa por aí a grande diferença do modelo tradicional. Então, a gente precisa achar uma maneira de fazer essa avaliação. Em segundo lugar, a avaliação da língua ela pode estar integrada com a avaliação de conteúdos.
E mais para frente, quando a gente tiver alunos mais maduros no uso da língua, a gente pode ter outros tipos de medições, de avaliações, baseado em gêneros textuais, baseado em várias outras coisas que são usadas na própria língua portuguesa. Então, e eventualmente também a acurácia dessa língua, que é a maneira como se usa a gramática. Mas veja que a construção é uma construção diferente daquela que a gente está acostumado. Então, o processo avaliativo tem que ser um processo bastante diferente desse aí que você descreveu. Bom, uma vez, esse processo deveria mostrar, então, essa progressão do aluno em relação ao uso da língua inglesa. Uma vez demonstrado isso, e aí, na prática, na vida prática, você tem os próprios pais testemunhando, né? Por exemplo, numa demonstração. Isso é uma das coisas mais interessantes de se fazer em termos de avaliação, que é uma demonstração pública de algum produto produzido ali pelos alunos durante algum projeto, né? Então, ele vai explicar como é que aquele produto dele funciona. Produto que eu quero dizer é um produto final de um trabalho, né? E nessa explicação de como foi esse processo de construir esse produto aí, você tem uma avaliação que pode ser pública. Então, os pais podem ver isso e, na prática, verem os seus filhos utilizando a língua. Ok. Uma vez que isso aconteça com frequência e a gente consiga demonstrar que existe, de fato, um desenvolvimento linguístico ali para o uso e não para fazer prova de gramática, para uso da língua, os pais começam, você falou uma coisa no começo que é o boca a boca, né? Escola vive também de boca a boca, vive principalmente de boca a boca. Então, uma vez que isso seja comprovado e demonstrado dessa maneira prática para os pais, o que vai acontecer? A divulgação desse resultado vai começar a gerar resultados para o próprio colégio. Claro que isso tem que ser acompanhado de marketing, né? Você também precisa divulgar de outras maneiras, mas a junção de um marketing bem feito com um resultado efetivo que realmente acontece, que vai muito além de provas tradicionais, isso aí vai fazer com que a escola comece a se projetar, que é o que acontece com outros resultados, né, de outras, por exemplo, se usa muito resultado de Enem, né, para se demonstrar que o colégio é uma via, mas não para inglês, né, para outras coisas. Então, na hora que o colégio tem, de fato, resultados concretos a mostrar, os alunos começam a ter uma procura maior para aquele colégio. O resultado dele, número de aluno, em finanças, né, no fim das contas, a receita do colégio começa a aumentar, porque tem mais alunos, e o colégio começa a se diferenciar de fato. A gente tem cases para contar. Então, existe um caso muito emblemático de uma escola, de uma rede, que ela tinha inglês normal, e ela passou a ter um programa. A gente começou a acompanhar isso aí, começou a fazer a implantação do programa de educação bilíngue bem redondo, e a escola passou de um ticket, olha só, de uma mensalidade de cerca de R$ 400 para uma mensalidade em 5 anos de R$ 1.200 e ter fila de espera. Então, não existe um resultado mais concreto que esse, né? Resultado de aluno, resultado de professor, a comunidade tendo conhecimento disso, e a escola passa a ter, então, um posicionamento completamente diferente naquela comunidade, naquela sociedade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, ter resultados concretos da escola, aumento de número de alunos, aumento de receita, baseado numa educação bilíngue de qualidade, bem feita, para gerar esses resultados aí, os pais serem impactados, assim como os alunos, a comunidade de uma forma geral, né? Porque teremos aí alunos praticamente com profissões, né? Porque inglês pode ser uma profissão em si só, né? Inclusive, essa escola, a coordenadora do bilíngue lá,
deu um depoimento super interessante. Ela disse que ela era formada em biologia, mas quem tinha dado emprego a ela foi o inglês, que ela era coordenadora de inglês do colégio. Então, ela era bióloga, mas foi o inglês que fez a carreira dela disparar, né? Eu acho que é resultado para todos, né? A gente está falando de escola, de alunos e de pais, mas tem aí esses agentes que são os professores e coordenadores no meio, que também têm resultados diferenciados. Legal. Obrigado, Vanessa. Bom, vou passar para você, Fátima, também dar o seu, digamos, seu spotlight aí em relação. Pode deixar aqui agora isso, Vanessa e Fátima aqui. Fátima, para falar suas palavras finais aí, acho que bem focando mesmo em resultado, em sucesso, dentro desse panorama que você vê aí. Eu comecei falando sobre o panorama da educação bilíngue dentro do contexto da educação básica brasileira hoje, né? Então, vou Uhum. deixar aí esse tema em aberto para você fazer suas análises finais. Exato. A minha consideração sobre um resumo, não é, disso tudo e como resultado é para que a gente não veja resultado aqui, né, quando a gente trata de educação bilíngue, com produções mínimas, sabe? Quando a gente vê as crianças cantando uma musiquinha e o pai fala assim: "Nossa, como ele está falando". A gente tem que ir além, a gente tem que ir ao desafio dos alunos. Então, o que eu considero resultado é você colocar o seu filho para ser desafiado a falar com o estrangeiro, a resolver um problema, né? E quando você vê que a criança está ali, ou a criança crescida, o adolescente, né, o aluno, ele resolve nessa língua 2, isso é resultado. Quando ele tem a consciência, e é lindíssimo de ver quando eles entendem o processo da educação bilíngue. Então, que é uma coisa que a gente vai educar, vai educando aos poucos este país, né? Que aí você vai entendendo o que é, de fato, eu fui educado, eu internalizei isso aqui, eu falo naturalmente, eu, né, me resolvo. A autoconfiança é das coisas mais belas também de se ver. Então, quando você vê o aluno seguro, aquela criança, aquele aluno, né, seguro, se comunicando, isso sim é um resultado. Agora, palavrinhas isoladas, musiquinha, frasezinhas decoradas, estrutura. Tirou 10 na prova, vai olhar a prova como foi. Se a prova é uma prova de estrutura, essa aí, a chance de quase 100% de todos tirarem 10 é bem grande. Tá? Não vou dizer tão alto assim, mas é grande, você decora a estrutura. Não é isto o resultado. Resultado é resolver, né? É buscar uma solução, trazer uma solução, porque você utilizou aquela linguagem, aquela língua para resolver. É isso aí. Legal. E para isso a gente Obrigado. precisa de tudo junto, né, Maurício? Precisa do professor, Legal. precisa da escola apoiar, precisa dos pais, precisa da crença. É isso aí. Obrigado, Fátima. Vanessa, Obrigada. tem aqui, ó, uma pergunta para você aqui, ó. Professora Vanessa, no final da tua fala, disseste que uma escola está há 5 anos desenvolvendo o projeto. Há quantos anos vocês estão ofertando soluções para o bilinguismo? São as pioneiras desse assunto, né? São as pioneiras desse assunto e na É, oferta desse tipo de solução, né? Mas eu vou é, deixar aqui para você essa pergunta responder e vou lançar também a pergunta para a gente fechar aqui e fazer a conclusão, que é relacionada a os desafios que a escola tem daqui para frente, né? A escola particular brasileira, ela tem o desafio de encarar as transformações que estão sendo, vamos dizer assim, as transformações que estão sendo exigidas, as que estão sendo trazidas e as que estão sendo é, desafiadas, digamos assim, né? Estou falando aqui dos desafios impostos por novas legislações e que dão uma oportunidade para o inglês, né? Acho que o novo ensino médio é um exemplo disso. Estou falando aqui do desafio da concorrência com escolas que se apresentam como bilíngues, e eu acho que a escola, de uma maneira geral, não deveria ter medo de toda escola que fala que é bilíngue. E estou falando aqui também do
próprio desafio assim dela estar concorrendo cada vez mais nesse universo e o quanto que o bilinguismo ele é um fator de diferencial. E aí a gente fecha isso em cima desses tão poucos assuntos. Bom, deixa eu responder aqui a pergunta do Marcos, né? Bom, realmente nós lançamos essa coisa de programa bilíngue no Brasil. Há 20 anos a gente estava lançando isso, mas a gente começou a estudar sobre isso bem antes. E, na verdade, a gente tem uma trajetória de ensino de inglês anterior ao ensino em inglês, porque a gente dá aula de inglês desde os 14 anos de idade. Aos 21, Fátima, 20, nós fizemos uma escola de inglês. Então, nós falamos com propriedade sobre a diferença, né? Bom, eu falei 21 anos, faz 37 anos que a gente trabalha com isso, né? Mais um pouco. E ao longo da trajetória, o que aconteceu? A gente entendeu que estudar inglês pelo inglês não era suficiente. Precisava muito mais, aí a gente começou a estudar, se aprofundar nessa coisa de content-based, de educação bilíngue, e aí a gente lançou isso aí, de fato, no mercado, 20 anos atrás. Então, somos os pioneiros, fomos os primeiros a fazer isso. Agora existe, de fato, uma legislação falando sobre o que é educação bilíngue, o que é programa bilíngue, mas ambos têm aí um desafio grande para os professores e para as escolas, porque ambos exigem uma formação de uma extensão em educação bilíngue para os professores ou de letras, ou os pedagogos, ou os especialistas, mas todos têm que ter 120 horas, pelo menos, de extensão sobre educação bilíngue. Então, são cursos, né? Estão surgindo aí cursos, surgirão, eu acho que cada vez mais, cursos melhores, mais aprofundados, que realmente levem os professores a entender do que se trata educar em inglês, né? Isso aí, se a gente puder deixar uma mensagem, hoje pense que você tem que educar em inglês, não pode mais dar aula de inglês, tem que dar aula em inglês para que tanto o inglês quanto aquilo que você está tentando explorar, ambos sejam aprendidos, né? Mas, Maurício, você falou de um desafio aí que é gigante, que é o desafio da escola. Para ela se diferenciar com a educação bilíngue, tem que fazer uma educação bilíngue séria, de qualidade. Por quê? Vou voltar a dizer aquela expressãozinha que eu usei lá no começo. Não podemos correr o risco de passar a ser chamado de bilíngue de colégio. Isso aí vai ser a coisa mais... a oportunidade jogada fora se não se levar isso a sério e não fizer isso, de fato, acontecer. Então, a educação bilíngue é uma coisa diferenciada, leva também a um desenvolvimento cerebral, isso já comprovado, né? Que bilinguismo leva, de fato, a um outro tipo de desenvolvimento do cérebro, inclusive com aspectos muito impactantes na memória, nas funções executivas. Então, existe aí um estudo amplo que está aumentando. Então, temos muito a ganhar, tanto a escola se diferenciando, quanto o aluno se diferenciando. E o professor, todos os agentes aí. Legal. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Fátima. Agradeço também a todos que estiveram aqui com a gente. A gente teve esse pequeno problema aí com o Zoom no início, que fez com que a gente atrasasse. Enfim, as pessoas que estavam na outra sala vieram para cá, a gente agradece. Esse evento, o conteúdo ele foi gravado, então a gente depois vai disponibilizar também pequenas cápsulas de conteúdo, e a gente está aberto aqui, né, para continuar essa conversa. Futuros eventos virão no próximo mês, nos próximos meses, nos próximos anos, para que a gente possa criar aqui um canal de conversa, um canal aberto, para estar conversando sobre o bilinguismo, sobre a implantação disso, sobre a relação disso com a escola, sobre o futuro da escola, enfim, vários temas relacionados à educação. Então, obrigado, Fátima, obrigado, Vanessa, obrigado a todos que estiveram aqui presentes, obrigado aos que lançaram perguntas aqui. Uma ótima noite para todo mundo e até a próxima.